Nesse vídeo vamos falar sobre um tema que eu recebo bastante nos comentários de pessoas que vão passar pela cirurgia. A pessoa quer saber quais são os medicamentos, quais são os remédios que vai ter que tomar após a cirurgia da tireoide. Essa pergunta, para ser respondida, depende, né? Depende de qual é a cirurgia, depende de qual é o paciente. Então aqui é um vídeo de orientações gerais, eu trouxe aqui uma receita de que eu costumo passar para os pacientes que fazem a cirurgia de tireoidectomia total e comentar um pouco sobre a minha experiência e a minha conduta. Cada médico faz de uma forma diferente, então não existe uma forma certa ou errada, na literatura é amplamente aceito diversas formas de tratar, tá? Então não leve isso como se fosse a verdade absoluta, tá? Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Aqui nesse canal eu trago sempre informação sobre as doenças da tireoide, sobre as cirurgias de cabeça e pescoço que eu realizo. Então, se você gosta desse conteúdo, quer aprender um pouco mais, já se inscreva no canal, deixe um comentário, curta esse vídeo, que isso ajuda muito a fazer esse canal aqui crescer, tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela. Pronto, então tá aí aparecendo uma receita que eu prescrevo para os meus pacientes. Então, quais são os medicamentos? O primeiro medicamento, que é o mais importante, né, que a pessoa vai ter que usar para o resto da vida, é a medicação, a levotiroxina. Levotiroxina, existem diversas marcas, então aqui é uma marca mais comum, o Puran T4, mas nós temos o Synthroid, Eutirox, Levoid e o genérico, o próprio genérico levotiroxinas, todos são muito bons. Essa medicação é o hormônio sintético da tireoide. Então, quem faz a tireoidectomia total não vai ter mais a tireoide. Então, esse é um medicamento que vai ter que ser usado, né, para o resto da vida. Outra categoria de medicamentos são as medicações para dor. Então eu costumo associar dois medicamentos para dor, dipirona ou paracetamol, que são analgésicos comuns. Eu recomendo que o paciente tome de 6 em 6 horas por 5 dias. E um anti-inflamatório, que pode ser nimesulida, cetoprofeno, ibuprofeno, que aí se o paciente for muito idoso, em geral a gente evita, ou se o paciente tiver algum problema no estômago ou problema renal, a gente também evita o anti-inflamatório, né? Comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Eu gosto de associar remédios para dor por pelo menos 5 dias. E a dor após a cirurgia é algo muito pessoal. Existem pacientes que vão sentir mais dor e às vezes a gente precisa fazer mais um remédio. E vão ter pacientes que não vão ter dor nenhuma, não vão tomar nenhum desses dois remédios. Então isso depende do tamanho da cirurgia, da técnica do cirurgião e do próprio paciente em si. Pacientes que são mais inflamados, então eu percebo que os pacientes que estão acima do peso, muita obesidade, sedentarismo, essas pessoas elas podem sentir um pouco mais de dor do que os pacientes que são mais ativos e que estão dentro do peso, tá? Então, medicação, e aí vai depender também do tamanho da cirurgia. Quanto maior o corte, quanto maior a área de descolamento, maior a dor no pós-operatório. Outra categoria de medicamentos, além do hormônio, dos remédios para dor, nessa cirurgia é necessário, né, pelo menos eu costumo fazer de rotina, o cálcio. No paciente que faz a cirurgia tireoidectomia total, existe o risco das paratireoides pararem de funcionar após a cirurgia. Então as paratireoides deixam de produzir o hormônio PTH e quando o PTH baixa, o cálcio baixa também. E o paciente pode desenvolver o cálcio baixo. Então eu costumo já dar alta para o paciente tomando 3 comprimidos de cálcio, né, o cálcio com a vitamina D. E se o paciente sentir os sintomas do cálcio baixo, que seriam cãibra, formigamentos, dormências, aumentar automaticamente esse cálcio para 2 comprimidos 3 vezes ao dia, e claro, sempre me alertando, né? Eu sempre deixo para meus pacientes o meu telefone para que o paciente consiga me avisar caso tenha qualquer coisa, né? Algumas marcas que eu gosto de trabalhar é o Oscal D, o Oscal City. Alguns pacientes não toleram muito bem o comprimido, então o Oscal City é um sachê, e o Cal D, que ele é um comprimido mastigável, tipo um caramelo, né? Então eles são mais fáceis de manusear, né, de administrar, do que o cálcio, que às vezes é um comprimido muito grande. Nos pacientes que têm, de fato, o cálcio baixo, eu costumo deixar na receita, mas não oriento para o paciente não comprar, só mesmo se sentir os sintomas, né, iniciar o calcitriol, que ele é um análogo da vitamina D, que faz com que o cálcio seja melhor absorvido e reduz os sintomas do cálcio baixo. Não é para todos os pacientes, mas eu sempre deixo na receita. Então essa é a receita que eu passo para os meus pacientes. Um ponto que eu acho que eu pulei é a forma correta de tomar o hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide é um comprimido que ele é muito difícil a absorção e nós temos uma janela terapêutica estreita. Então tem que ser tomado pela manhã em jejum, assim que acorda, e tem que esperar pelo menos meia hora para poder se alimentar ou tomar outros medicamentos. Qualquer outro medicamento e qualquer alimento pode interferir na absorção desse comprimido. Então ele tem que ser tomado sozinho pela manhã com água, e de preferência uma pequena quantidade de água, não pode ser outro líquido, não pode ser chá, não pode ser suco, não pode ser café, pois tudo isso pode cortar o efeito do comprimido e o paciente ficar com menos hormônios, tá? Então essas são uma lista geral de medicamentos. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Lista
geral de medicamentos, né? Em alguns casos, por exemplo, os pacientes em que há um sinal de que um nervo não está funcionando, o paciente acorda com muita rouquidão, existem medicamentos que a gente pode fazer, como um corticóide, para diminuir o edema do nervo. A gente pode fazer o citoneurin, que é um complexo de vitaminas B12, B9, para melhorar a função do nervo. Então, existem certos medicamentos que a gente utiliza de acordo com cada caso, né? E aí, às vezes, o paciente tem alergia à dipirona ou a algum anti-inflamatório. A gente evita esses medicamentos e faz corticóide com paracetamol ou até o paracetamol com codeína ou tramal. Então, vai adequando a receita, os medicamentos para cada caso, para cada paciente. Tá? Então isso aqui é só uma orientação geral do que é que vai ser feito, né? E aí outro ponto, o hormônio é para o resto da vida, os medicamentos para dor são por 5 dias no máximo, alguns pacientes precisam de mais tempo, outros 5 dias é suficiente, e o cálcio, em geral, eu deixo por 30 dias. Tá? Alguns pacientes o cálcio não melhora depois de 30 dias e vai ter que continuar tomando. Em geral, em até 6 meses, a maioria dos pacientes já resolveu o hipoparatiroidismo, não vai precisar tomar cálcio, mas em alguns pacientes é o hipopara definitivo e aí vai ter que tomar para o resto da vida uma quantidade significativa de cálcio, que aí realmente vai depender muito de cada caso, tá bom? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, já curta esse vídeo, comente aqui como é que foi a sua prescrição. Eu sei que alguns cirurgiões, por algum motivo, não prescrevem um hormônio, o paciente vai de alta sem tomar nada de hormônio, alguns cirurgiões não deixam o cálcio de rotina e só mesmo se o paciente tiver sintoma, alguns profissionais fazem esquemas diferentes para dor, então conte aí como foi a sua experiência, como foi o seu pós-operatório da cirurgia da tireoide, que isso ajuda muito outras pessoas que chegaram aqui até esse vídeo, tá? E é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!